Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O técnico da Inter de Milão, Christian Chivu, não poupou palavras ao cutucar o Fluminense. Em entrevista recente, afirmou que o Fluminense não é digno de estar no Mundial, uma declaração de peso que sacudiu o ambiente tricolor e acendeu um clima de guerra nos bastidores. O time carioca, sob o comando de Renato Gaúcho, responde agora a esse desafio direto. A provocação de Chivu soa como um puxão de orelha internacional, como se estivesse subestimando a grandeza do Fluminense, bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores em 2024, carimbando sua vaga nessa disputa global. A torcida tricolor, já em fervor, encarou a fala do técnico interista como um insulto à sua história. O Fluminense, no sufoco da temporada de meio de ano, vem mostrando consistência no Brasileirão, está na sexta colocação, com 20 pontos em 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, garantindo média de aproveitamento superior a 60%. E nem mesmo a desconfiança de Chivu abalou sua moral interna. No campo, o Fluminense aposta no estilo ofensivo e vertical de Renato. O ataque, liderado por Germancano, reencontrou fôlego em 2025. O argentino, após um 2024 irregular, se recuperou em ritmo acelerado, marcou 2 gols na estreia do Carioca, bateu sequência de gols em fevereiro e atingiu 7 tentos já na temporada. Esse poder ofensivo é a resposta nacional ao ataque europeu. Por outro lado, o Inter de Milão vive uma era de transição depois da saída de Simone Inzaghi. Chivu estreou com vitória convincente sobre River Plate por 2-0, em duelo tenso no Mundial de Clubes, destacando a resiliência e a nova cara física do time. Mas, ao desmerecer o Fluminense, expôs uma confiança audaciosa. Danilo, Carlos Augusto e o próprio Chivu reforçam a postura agressiva do Inter. Augusto chegou a dizer que o time tem liberdade para batalhar sem medo de cometer faltas, sinalizando uma estratégia tática de confronto constante. Já Renato Gaúcho usa essas provocações para motivar o elenco, explorando o sentimento de afronta para reforçar espírito de batalha. O cenário de tensão se intensifica agora que se aproxima o encontro entre Brasil e Itália. O Fluminense vem de empate conservador na fase de grupos do Mundial, assumindo a segunda posição após 0-0 contra o Mamelodi, com postura encaixotada e sem tantos arriscos. Ou seja, um time que busca equilíbrio entre defesa e explosão ofensiva, agora empurrado pela rivalidade europeia. Mas, diabos, a expectativa é de um duelo épico. As duas equipes chegam invictas ao confronto. O Inter venceu River Plate, o Fluminense não sabe o que é derrota no Mundial, e isso dá tempero ao choque previsto para dia 30 de junho. Será um embate de estilos, o jogo de força e marcação italiana contra o talento, mobilidade e técnica carioca. É nesse ambiente de rivalidade que Chivu jogou sua bomba, não são dignos. Um statement que reverbera nos corredores do Maracanã, ecoando como um desafio direto ao orgulho tricolor. Renato, por sua vez, sabe o que tem em mãos, jogadores capazes de virar o jogo com criatividade e caneta afiada para responder no campo, não na fala. O Fluminense tem nomes aptos ao confronto: Cano, João Arias, que vem criando perigo pela direita, e a defesa sólida, que garantiu pouquíssimos gols sofridos. Esse elenco equilibrado tem agora uma missão emocional: provar, em solo americano, que merecem compartilhar o palco mundial com gigantes europeus. Enquanto isso, Chivu ajusta o Inter. Recuperou peças como Thuram e Fratesi para o confronto, sinalizando força total no momento decisivo. Na verdade, a pressão agora é toda europeia. O Inter chega motivado, mas ciente de que subestimação pode custar caro. A moral brasileira está toda em jogo. O pano de fundo dessa narrativa é a rivalidade global entre futebol de estilos, aquele que mistura raça, coração e técnica sul-americana, contra disciplina, físico e desgaste europeu. O Fluminense já mostrou sua qualidade no mata-mata, Libertadores em 2024, segundo lugar na fase de grupos do Mundial e bom desempenho no Brasileirão. Chivu, ainda pintando sua obra no Inter, se mostra ousado. Mas o futebol é resposta em campo. E o Fluminense, empurrado por sua história e por Renato Gaúcho, tem a chance real de retrucar de forma contundente, com gols,
pressão e, quem sabe, vitória em Charlotte. O jogo se aproxima como um vendaval, clima tenso, expectativas altas. Cada dividida pode ser soldada com revolta, cada ataque pode virar bandeira de reação. É jogo de pressão, de grito, de explosão, e Renato Gaúcho parece ter encontrado combustível mental nos ecos de desdém de Chivu. Quando as equipes pisarão no gramado americano, o cenário já estará desenhado. Fluminense com sangue nos olhos, Inter com sede de provar superioridade. A atmosfera de confronto já toma conta, torcida tricolor, mesmo distante do Rio, se inflama. E o técnico Renato, em silêncio estratégico, alimenta a chama interna. Agora é a hora da verdade. A expectativa beira o espetacular. Chivu falhou no marketing, o Fluminense ganhou um hino de guerra. O mundo agora está de olho. E nós, atentos, esperamos por cada lance que decidirá se o clube carioca, enfim, derruba o atrevimento europeu, ou se o técnico romeno leva rico prêmio por sua arrogância provocatória. A pressão criada pelas palavras de Chivu fez o vestiário tricolor se tornar um verdadeiro campo de concentração emocional. Jogadores experientes como Felipe Melo e Marcelo, líderes natos do elenco, chamaram a responsabilidade, inflamando o grupo com discursos inflamados. A frase "não somos dignos" se tornou o combustível que faltava para transformar a preparação em uma verdadeira cruzada. A comissão técnica do Fluminense intensificou os treinos com foco total no duelo contra a Inter. Bola parada, saída rápida em contra-ataque e compactação defensiva foram os pilares trabalhados nos últimos dias. Renato Gaúcho, mestre em motivar em momentos de tensão, transformou o jogo em questão de honra. Para ele, derrotar o time de Chivu vai além do resultado, é uma questão de resgate da dignidade do futebol brasileiro diante de quem ousou duvidar. Os bastidores revelam um Fluminense em ebulição. Nos corredores internos do clube, cartazes com a frase de Chivu foram espalhados como lembrete constante da afronta. Em cada canto das Laranjeiras, respira-se um ar de revanche. A diretoria tricolor, por sua vez, adotou silêncio estratégico, deixando o foco totalmente nas quatro linhas. Mas a indignação é clara, o clube vê as declarações como desrespeito à instituição centenária. Nas redes sociais, a torcida respondeu à altura. A frase "não somos dignos" virou tendência nacional no X, antigo Twitter, com vídeos, montagens e comparações que reforçam a trajetória de glórias do tricolor. Torcedores ilustres, ex-jogadores e jornalistas esportivos saíram em defesa do clube, exigindo respeito à história do futebol sul-americano e denunciando a arrogância dos europeus. Enquanto isso, o elenco segue brindado, focado, alimentando o silêncio com trabalho. Renato tem aproveitado a tensão como gatilho de união. Jogadores mais jovens como John Kennedy e André têm se mostrado ainda mais concentrados, prontos para escrever seu nome na história do clube justamente num momento de pressão internacional. A união entre juventude e experiência parece ser o diferencial tricolor. Christian Chivu, ao que tudo indica, não recuará. Em nova coletiva, voltou a afirmar que "os números falam por si", citando as campanhas da Inter nas últimas edições da Champions e do próprio Mundial. Disse que respeita o futebol brasileiro, mas que a era dos sul-americanos dominarem o mundo já passou. Essas declarações apenas reforçam a temperatura do confronto. Mas o futebol, tão imprevisível quanto fascinante, adora desmentir teorias. E o Fluminense já mostrou mais de uma vez que não se curva a favoritismos. Foi assim na Libertadores de 2024, quando superou adversários milionários, e pode ser assim novamente agora. O Mundial é o palco ideal para virar o jogo, no grito, na bola e no coração. O Fluminense também se apoia na força tática montada ao longo da temporada. Renato optou por uma linha de 3 zagueiros em confrontos internacionais, permitindo uma transição veloz com os alas. Keno, pela esquerda, e Guga, pela direita, têm sido peças fundamentais nesse encaixe, proporcionando amplitude e profundidade nas jogadas. É nesse formato que o tricolor espera surpreender os italianos. Outro trunfo é o meio-campo inteligente formado por Ganso e Martinelli. A cadência de Ganso e a explosão de Martinelli oferecem um equilíbrio que poucos adversários conseguem neutralizar com facilidade.
O desafio agora é suportar a pressão europeia nos primeiros minutos e encontrar os espaços certos para ferir a defesa da Inter, que ainda oscila sob o novo comando de Chivu. A mentalidade tricolor é clara, não se trata apenas de vencer um jogo, mas de restaurar o orgulho. O Fluminense sabe que representa mais do que um clube, carrega a bandeira de um continente desacreditado por muitos. E cada passe, cada dividida e cada gol serão respostas diretas ao desprezo de Chivu. Se vencer, o Fluminense não só cala as críticas, mas se inscreve na história como símbolo de resistência e grandeza. A vitória significaria mais do que uma classificação ou um título, seria uma mensagem ao mundo de que não se brinca com a tradição. E que, mesmo diante dos gigantes, a camisa tricolor pesa. A expectativa é de um maracanazo moderno, mesmo longe do Brasil, o espírito da virada épica paira sobre o confronto. Os olhos do planeta estarão voltados para esse embate que ganhou contornos de final antecipada. Um jogo onde o futebol deixará de ser apenas esporte para se tornar símbolo de identidade, orgulho e reação. Renato Gaúcho, homem de frases marcantes e reações teatrais, preferiu não rebater diretamente as críticas. Disse apenas: "Vamos falar em campo." Uma frase simples, mas que ecoa como um trovão no vestiário. O silêncio de Renato é mais ensurdecedor do que qualquer resposta, e sua confiança no elenco é inabalável. A bola vai rolar. E quando o apito inicial soar, todos os olhos estarão voltados para o que virá. O Fluminense, empurrado por sua história e pela provocação de Chivu, entra em campo com um único objetivo: provar que dignidade não se conquista com palavras, mas com atitude, entrega e, acima de tudo, com futebol. Fala, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! E quando o cronômetro zerar, o mundo saberá, ou Chivu teve razão ao subestimar, ou cometeu o maior erro da curta carreira à frente da Inter de Milão. Porque o Fluminense, longe de se intimidar, usou cada palavra de desprezo como faísca para acender uma chama que há muito ardia em silêncio. A história do tricolor é feita de resiliência, de enfrentamentos contra gigantes e de glórias conquistadas quando ninguém acreditava. O Mundial de Clubes, que deveria ser um palco neutro de celebração do futebol, virou território de embate ideológico. De um lado, a visão europeia, fria, estatística, arrogante. Do outro, a essência quente, criativa e vibrante do futebol sul-americano, personificada no Fluminense. E é nesse choque de mundos que o espetáculo atinge seu clímax, não apenas um jogo, mas uma batalha por respeito. Dentro de campo, os 90 minutos serão intensos, disputados palmo a palmo. Fora dele, já é possível dizer que o Fluminense venceu no coração da torcida. Independentemente do placar final, a resposta emocional e institucional do clube foi um grito de grandeza. Um lembrete ao mundo do peso da camisa tricolor e da força de um elenco que, mesmo contestado, não se esconde diante da provocação. Chivu terá que lidar com o peso de suas palavras. Se a Inter sucumbir ao tricolor, o treinador romeno jamais esquecerá o nome que menosprezou. E mesmo que o Fluminense não saia vencedor no placar, terá fincado sua bandeira no campo da honra. Terá mostrado que dignidade não se questiona, se demonstra. Esse episódio já entrou para os anais do futebol como um capítulo emblemático da eterna disputa entre continentes. Mas o mais importante é que o Fluminense, sob olhares desconfiados e críticas descabidas, não se acovardou. Fez do desprezo motivação. Fez da dúvida um estandarte. Fez da humilhação um combustível. E agora, diante do planeta, mostra que merece, sim, e com sobras, estar entre os maiores do mundo. E a torcida? Ah, a torcida é o termômetro da alma tricolor. Eles acreditam, cantam, inflamam as redes e preparam uma recepção histórica no retorno da delegação, seja com troféu ou sem. Porque, para eles, o Fluminense já venceu. Venceu o desprezo, venceu a arrogância, venceu a invisibilidade que tantas vezes acompanhou os sul-americanos nas competições internacionais. Ao fim de tudo, resta a reflexão: quem define quem é digno de estar no Mundial? São os títulos? O orçamento? A tradição europeia? Ou é a entrega em campo,
a superação diária, a paixão que move uma nação? O Fluminense respondeu com coragem. E agora, com a bola rolando, tem a chance de transformar indignação em celebração. O grito de guerra já ecoa: somos dignos, sim. E não será uma frase atravessada de um técnico europeu que vai apagar a história de um clube que há mais de um século constrói sua grandeza com suor, talento e paixão. O Fluminense não apenas está no Mundial, ele o honra com sua presença. E vai lutar até o último segundo para escrever, mais uma vez, um capítulo inesquecível. Se Chivu tentou apagar a estrela tricolor, acabou reacendendo uma constelação. E agora, diante do mundo, só há uma certeza: o Fluminense entrou em campo para calar críticos e fazer história. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.